O semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13:3. Este é um acontecimento muito importante. Não digo que seria importante se você levasse em consideração um caso em particular. No entanto, se considerar a grande quantidade de casos a que esta parábola se aplica, torna-se muito importante no conjunto. Eis que o semeador saiu a semear. Sim, Cristo crê ser digno de menção que um único semeador tivesse saído a semear. Que um cristão tenha ido pregar em uma reunião, numa praça rural, ou conduzido uma classe bíblica, ou tivesse falado em qualquer lugar em nome do Senhor. Mas, quando pensamos sobre as centenas de pregadores do Evangelho que saem a semear todos os domingos, e as miríades de professores que vão instruir as crianças em nossa escola dominical, é certamente, num conjunto, o acontecimento mais importante sob o céu. Você poderá omitir, ó anjo escriba, o fato de que um guerreiro saiu à batalha, pois é muito mais importante registrar que o semeador saiu a semear. Pode até esquecer que um cientista foi ao seu laboratório e fez uma descoberta, pois nenhuma descoberta pode se igualar em importância ao costumeiro processo de semeadura. Você ouve a canção da colheita? Vê as carroças carregadas seguindo uma a outra numa longa fila em direção ao celeiro do fazendeiro? Se sim, lembre-se de que não haveria abundância de grão se o semeador não saísse a semear. À medida que a vara bate o trigo, ou a debulhadora faz o grão saltar entre a palha, e o moinho esmaga alegremente, e as mulheres trabalham a massa, e o pão é colocado à mesa, e pais e filhos são alimentados até se satisfazerem, não se esqueça que isso jamais poderia ocorrer a menos que o semeador saísse a semear. Dessa ação depende a própria vida humana. O pão, que é o sustentáculo de sua vida, seria partido e lhe seria retirado, e a vida não continuaria se o semeador não saísse a semear. Isso me parece provar que o acontecimento registrado em nosso texto é de máxima importância e merece ser narrado. E, queridos amigos, a semeadura espiritual representa, no mundo espiritual, o mesmo que a semeadura ocupa no mundo natural. É muito importante sairmos para pregar o Evangelho. Para alguns, pode parecer uma questão pequena que eu ocupe este púlpito, e não exagerarei na importância desse fato. Embora a eternidade possa não esgotar tudo o que resultará da pregação do Evangelho aqui, haverá almas arrancadas como feixes do fogo, salvas com a eterna salvação, lâmpadas acesas pelo Espírito Santo que brilharão como estrelas no firmamento de Deus para sempre e sempre. Quem saberá, ó professor, enquanto você trabalha entre os infantes, qual será o resultado dos seus ensinamentos? O bom milho pode parecer em campos bem pequenos. Deus pode abençoar suas palavras simples ditas aos bebês. Como saber, ó meu irmão iletrado, o que poderá resultar dos seus esforços quando você se levanta para falar uns poucos colegas na reunião naquela cabana? A vida ou a morte, o céu ou o inferno podem depender do semear a boa semente do Evangelho. Isto é, se o Senhor for a sua companhia e você sair como semeador que saiu a semear, que será e deverá ser o acontecimento mais importante que pode ocorrer. Ouça a canção dos anjos, veja o transbordante esplendor e a glória excelsa da face do seu Pai Celestial. Ele se regozija porque almas nascem para Jesus. Mas como poderia haver essa alegria? No curso normal das coisas e falando à maneira dos homens, sem que houvesse a pregação da palavra. Pois ainda agrada ao Pai os que creem por meio da loucura da pregação. Assim sendo, não me escusarei por novamente pregar sobre um acontecimento de tanta importância, mesmo que registrado em palavras tão simples. O semeador saiu a semear. Tentarei responder a 3 perguntas. Primeiramente, quem era ele? Depois, o que ele fez? E terceiro, qual era o seu objetivo? Primeiro, quem era ele? Não sabemos nada sobre ele, exceto que era um semeador. Sua individualidade parece ter sido tragada por seu ofício. Não temos conhecimento de quem era seu pai, ou sua mãe, ou sua irmã.
Tudo que sabemos é que ele era um semeador. E gosto de ver um homem que é tão ministro que não seja algo além de ministro. Não importa quem ele seja, ou que tenha, ou o que mais faça, contanto que cumpra esse ofício. Ele perdeu sua identidade em seu serviço, embora recupere novamente de outra forma. Perde sua individualidade e se torna, de uma vez por todas, um semeador. Nada além de um semeador. Observem, queridos amigos, que há muitas questões pessoais irrelevantes. Aqui não se menciona se ele era um semeador refinado, rústico, não importa qual dos dois fosse. Assim também o é com os trabalhadores de Cristo. Deus abençoa todo tipo de homem. William Wigton, pregador inglês que fundou muitas igrejas por toda a Inglaterra, o minerador, ele levou muitas almas a Cristo. Alguns duvidam disso, mas em meus primeiros dias como cristão, conheci muitas pessoas excelentes desta terra que eram filhos espirituais desse minerador. Chalmers, pregador e professor escocês, conhecido como um grande clérigo escocês do século XIX, ficava no extremo oposto, um mestre de discurso culto e gracioso, um homem bem instruído e treinado. E que multidão ele levou a Cristo! Assim que seja Wigton, Huntington ou Chalmers, não importa, semeador saiu a semear. Um pregador fala como Roland Hill, professor, inventor e reformista social inglês, em linguagem bem simples, mas com um toque de humor. Outro como Robert Hall, pastor batista e pregador intelectual, usa grande estilo de discurso, cheio de retórica brilhante, que dificilmente condescenderia aos homens de nível mais simples. E, no entanto, Deus abençoou a ambos. De que importava se o discurso fosse coloquial ou retórico, desde que Deus o abençoasse? O homem pregava o evangelho. Como ele o fazia? Não precisa ser declarado. Ele era um semeador, saiu a semear, e uma grande colheita veio como resultado de sua semeadura. Agora, meu amado irmão, você começou a falar de Cristo com zelo, mas está preocupado porque não sabe falar como o Senhor fulano de tal. Não tente falar como ele. Você diz, ouvi um homem pregar uma noite dessas e quando ele terminou, achei que eu jamais poderia voltar a pregar. Sinta apenas que você deve semear a boa semente do reino e, se não possuir a mão tão grande quanto outros semeadores e não puder semear o mesmo tanto de uma vez, vai semeie com suas mãos menores, preocupando-se apenas em plantar a mesma semente, pois Deus aceitará o que você faz. Você se entristece por não saber tanto quanto alguns e por não poder ter a mesma instrução que eles têm. Lamenta não possuir as habilidades poéticas de uns ou a perspicácia santa de outros. Por que você fala tais coisas? Nosso Senhor Jesus Cristo não fez. Ele simplesmente diz: o semeador saiu a semear. Jesus não nos diz como ele se vestia. Não menciona se era negro ou branco, ou que tipo de homem era. Não nos fala nada além de que ele era um semeador. Você, meu querido, tentará ser nada além de um ganhador de almas? Não se preocupe com as idiosincrasias, ou seja lá como a chamem. Siga em frente, semeie boa semente e que Deus o abençoe ao fazê-lo. A seguir, perceba que, da mesma forma como as questões relativas ao homem são completamente irrelevantes para serem registradas, seu nome e fama não estão escritas no livro. Você quer que seu nome seja colocado em tudo o que faz? Cuidado para que Deus não lhe conceda seu desejo e depois lhe diga: aí está, você fez tudo para si mesmo, então recompense a si próprio por isso. Quando puder, quanto puder, mantenha seu nome longe de tudo o que faz para o Senhor. Antes eu notava que em Paris não havia sequer uma ponte ou prédio público sem a letra N nele. Hoje percorra toda a cidade e encontre um N se puder.
Napoleão esperava que sua fama viveria no imperecível mármore. Contudo, no final das contas, ele escrevia seu nome na areia. E se qualquer um de nós, em nosso ministério, acharmos ser de extrema importância fazer nosso nome proeminente, estamos todos na direção errada. Quando a George Whitefield, grande evangelista itinerante anglicano inglês, foi solicitado que inaugurasse uma nova denominação, ele disse: "Não condeno meu irmão John Wesley pelo que ele fez, mas eu não posso fazer o mesmo. Que meu nome pereça e que o nome de Cristo dure para sempre e eternamente. Não se angustie se o seu nome diminuir na posteridade, mas preocupe-se somente em ser lembrado pelo que fez, como esse homem é lembrado pelo testemunho de Cristo de que ele era um semeador. O que ele fez em sua semeadura é registrado de alguma forma, mas apenas o que se refere ao seu trabalhinho especial. Onde sua semente caiu, como cresceu ou não, o que resultou disso está tudo lá. No entanto, nada se diz sobre sua vida ou história. Oro para que vocês não estejam ansiosos por coisa alguma que venha embalsamar sua reputação. O embalsamamento é para os mortos. Assim, que os vivos possam contentar-se em deixar que seu nome e sua fama sejam dispersados pelo mesmo vento que os trouxe. Afinal, de que importa a nossa reputação? É apenas a opinião ou o hálito dos homens. E isso é de pouco ou nenhum valor para o Filho de Deus. Sirvam a Deus fielmente e depois deixem seu nome e sua fama a seu cuidado. Há um dia por vir em que todos os retos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Não possuímos registro do nome e da fama desse homem, contudo sabemos algo sobre ele. Sabemos que deve ter sido primeiramente um consumidor, ou jamais teria se tornado semeador. O Evangelho é a semente para o semeador e o pão para o consumidor. E todo homem que realmente sai a semear por Deus precisa ser, primeiramente, alguém que consome o que planta. Não há um homem na face da terra que pise o suco do campo e semeie semente que não seja primeiro um consumidor do pão. E não há um verdadeiro servo de Deus debaixo da abóbada celeste que não seja primeiramente alimentado pelo Evangelho antes que eu pregue. Se houver alguns que finjam semear, mas que jamais se alimentaram, Deus lhes tenha misericórdia. Que profanação do púlpito é o homem tentar pregar o que ele mesmo não conhece. Que violação é até para a aula da escola dominical. Que um jovem e uma jovem não convertidos sejam professores de outros. Creio que isso não deveria ser permitido. E onde tem sido permitido, ordeno a quem quer que esteja tentando ensinar o que eles mesmos desconhecem, que clame a Deus, para que os ensine a fim de que não vão e finjam falar em nome do Senhor às crianças, até que, antes de tudo, Cristo lhes tenha declarado a paz e o perdão ao seu próprio coração, e que Ele tenha formado neles a esperança da glória. Que cada trabalhador aqui pergunte a si mesmo: tem me alimentado e desfrutado dessa boa palavra que estou afirmando ensinar a outros? Depois de ser um consumidor, ele também precisa ser um recebedor. Um semeador não pode semear se não tiver sementes. É mera zombaria subir e descer um campo, simulando espalhar a semente de uma mão vazia. Não há muito do autodenominado trabalho cristão que é exatamente como isso. Aqueles que se envolvem nele não possuem coisa alguma a oferecer e, portanto, nada oferecem. Não há como extrair de um homem ou mulher o que não há neles, e não se pode pregar ou ensinar ao modo de Deus o que não estiver primeiramente em seu próprio coração. Precisamos receber a semente do Evangelho de Deus antes que possamos semear.
O semeador vai ao celeiro de seu amo e recebe muitos bushels, unidade de medida de grãos e farinhas de trigo. Após isso, sai e o semeia. Receio que alguns pretensos semeadores falham nesse quesito de serem recebedores. Apressam-se em assumir turmas ou para pregar aqui e acolá ou em qualquer parte, mas não tem nada em si. O que é seu discurso senão um latão que ressoa, um símbolo que retine, até que tenha recebido a palavra viva do Deus vivo e seja enviado por ele para proclamá-la aos homens? O verdadeiro semeador também é um disseminador da palavra de Deus. Nenhum homem é semeador a menos que espalhe a verdade. E não pregar a verdade não é um semeador no real sentido do termo. Um homem pode assobiar em meio aos sulcos e as pessoas podem confundi-lo com um semeador. Porém, ele não é. E se não houver naquilo que pregamos a verdade real e sólida da palavra, por mais belamente que exponhamos os nossos doces vazios, não estamos servindo ao Senhor. Devemos realmente espalhar a semente viva ou, de outra forma, não somos dignos do título de semeadores. Parece que sabemos pouco sobre esse semeador. Contudo, reconhecemos também que ele era de linhagem nobre. O que nosso Senhor disse de fato foi: o semeador saiu a semear. E penso que o vemos vindo dos palácios de Mafim da glória, única de sua própria natureza eterna, descendo a Belém, tornando-se um bebê, aguardando até que a semente estivesse madura, e depois de pé no Jordão, na encosta da colina, em Cafarnaum e Nazaré, e em todo lugar, espalhando aquelas grandes sementes que fizeram o descampado e os lugares solitários regozijarem-se e o deserto alegrarem-se e florescer como a rosa. Veja como a cristandade brotou da semeadura daquele homem. E nosso glorioso Senhor há muito colheu, e ainda hoje colhe o resultado dessa semeadura nas encostas dos montes da Galileia. O semeador saiu a semear. Você não se alegra em ser parte dessa nobre linhagem? Não pensa que seja a mais elevada honra estar entre aqueles que semearam o Evangelho de Deus, mesmo que seja o único dos semeadores? Contudo, quem foram os semeadores que o sucederam? Homens dos quais o mundo não era digno, homens que sofreram por seu Senhor e Mestre, seus apóstolos e aqueles que receberam sua palavra e que foram fiéis até a morte. Um exército santo composto de pessoas de todos os tipos, idosos e jovens, ricos e pobres, sábios e iletrados. E sempre há um bando de semeadores saindo a semear. Homens que não podem deixar de o fazer, como por exemplo, o latoeiro de Bedford, como também era conhecido o brilhante jovem inglês John Bunyan. Ordenaram-lhe que não mais lançasse a semente, colocaram-no na prisão, pois, caso contrário, ele continuaria a fazê-lo. Contudo, através da janela daquela prisão, ele se manteve semeando grandes punhados da semente que estão ainda hoje caindo em nossos amplos acres e também em outras terras. Quando lhe ordenaram que se calasse, ele disse: se vocês me libertarem da prisão hoje mesmo, pregarei novamente amanhã pela graça de Deus. Assim sendo, responderam-lhe: volte para a sua cela, Senhor. Sim, John Bunyan respondeu. E lá permanecerei até que o musgo cresça sobre as minhas pálpebras, antes que eu lhes faça qualquer promessa de que ficarei silente. Ele precisava semear, não podia evitá-lo. Bem, hoje em dia imagina-se que toda a nova teologia deve pôr um fim ao nosso semear da boa palavra do reino. Mas ela o fará? Creio que os semeadores ainda sairão a cada ruela e beco da cidade, a cada aldeia e vilarejo de nosso país, se Deus quiser, pois o Evangelho é tão eterno quanto Deus que o deu.
e, portanto, não pode morrer. E quando pensarem que mataram a planta, ela brotará por todos os lugares ainda mais vigorosa do que anteriormente. O semeador não é apenas um homem de linhagem nobre, mas também um trabalhador junto com Deus. É desígnio divino que cada planta propague e reproduza a sua espécie, e particularmente é seu propósito que o trigo e outros cereais tão úteis ao homem continuem e se multipliquem na face da terra. Quem pode fazê-lo? Deus assegurará que seja feito e normalmente empregará os homens como seus agentes. Há algumas sementes que jamais podem ser lançadas por homens, somente pelos pássaros. Não preciso entrar em detalhes, mas é fato que nenhum ser humano poderia fazer essas sementes crescerem se eles mesmos as semeassem. Precisa ser feito por um passarinho. No entanto, quanto ao trigo, o homem deve semeá-lo. Você não irá a qualquer parte do mundo e encontrará um campo de trigo, a menos que tenha sido lançada a semente que o produz. Poderá encontrar campos cheios de cardos, porém o trigo precisa ser semeado. Ele não é silvestre, precisa dos seres humanos para cuidar dele. Assim, Deus se une ao homem na continuidade do trigo sobre a face da terra. E ordenou de tal forma que, mesmo que pudesse espalhar o evangelho por meio de seu espírito, sem as vozes humanas, mesmo que pudesse trazer miríades indizíveis, sem qualquer instrumentalidade, ele não o faz. E como meios para atingir o fim que ele prevê, Deus quer que você fale, que ele possa falar por seu intermédio e que, ao falar, a semente que trará a colheita abundantemente seja espalhada. Agora, em segundo, o que o semeador fez? Ele saiu. Vou me debruçar sobre esse fato por alguns minutos. Creio que isso queira dizer que ele se apressou. Disse: é hora de eu sair a semear. Esperei o suficiente por um clima favorável, mas lembro de Salomão dizendo: quem somente observa o vento nunca semeará. Acredito que o tempo de lançar a semente chegou para mim. Devo começar com isso. Posso ver alguns aqui que são membros da igreja há muitos anos e que nunca realmente trabalharam pela salvação de almas. Agora quero que digam a si mesmos: vamos agora mesmo. Preciso começar esse trabalho. Vocês em breve estarão indo para o lar e quando seu mestre lhe disser: você semeou algo para mim? Sua resposta será: não, Senhor. Eu comi bastante, fui à igreja, gostei dos cultos. Mas você semeou alguma vez? Ele ainda lhe perguntará: não, Senhor, eu armazenei bastante. Estoquei grandes quantidades de boa semente. Mas alguma vez você semeou? Ele inquirirá novamente. Essa será uma pergunta terrível para todos aqueles que nunca saíram a semear. Você está muito confortável em casa, não está? Nas longas noites de inverno que estão chegando, será tão prazeroso nos deleitarmos em casa por uma noite, lá com a brasa atiçada e a cortina fechada. Sentamo-nos e desfrutamos de um tempo feliz. Sim, mas não é hora de você, Senhor semeador, sair? Os milhões de cidadãos de Londres estão perecendo. Os asilos para os doentes mentais estão se enchendo, assim como as cadeias. A pobreza e a embriaguez está em cada esquina. A prostituição tem feito os bons homens e mulheres corarem. É hora de começar o trabalho pelo Senhor, caso um dia o faça. O que alguns de vocês estão fazendo por Deus? Ó, que vocês avaliem sua capacidade ou incapacidade e digam: preciso começar a trabalhar pelo Mestre. Não passarei o resto da minha vida pensando sobre o que devo fazer. Preciso fazer o que está adiante e fazê-lo de uma vez. Poderei ser chamado ao lar e meu dia terá terminado antes que eu semeie um único punhado de trigo. Depois,
o semeador abriu mão da sua privacidade, saiu de sua reclusão e começou a semear. É isso que quero dizer. Inicialmente, um cristão, sabiamente, vive em reclusão. Há muita limpeza e lavagem a serem efetuados lá. Quando as abelhas saem de seus favos, sempre passam os primeiros dias de sua vida na colmeia, limpando e organizando tudo. Não saem para recolher o mel antes de terem feito o trabalho de casa. Eu gostaria que todo o povo cristão pudesse ter seus trabalhos domésticos feitos tão logo quanto possível. Ele precisa ser feito. Quero dizer familiaridade com questões experimentais do pecado interior e da graça abundante. Porém, após isso, o semeador saiu a semear. Não se contentou com sua experiência pessoal, mas saiu a semear. Há muitas pessoas que estão deprimidas porque estão sempre em casa. Já limparam tudo em seu lar, até o fundo externo das panelas, mas agora não sabem o que fazer. Então começam a enegrecê-las novamente, a limpá-las novamente, sempre trabalhando e volta aos pequenos utensílios de sua cozinha. Sai daí, irmão, sai daí, irmã. Por mais importante que sua experiência possa ser, ela é apenas uma plataforma para a sua verdadeira utilidade. Põe seu interior em ordem para que possa sair e trabalhar. O semeador, quando saiu a semear, também renunciou ao seu cargo de aprendiz e de desfrutador da verdade. Frequentou a escola bíblica por 1 ou 2 anos e nela adquiriu conhecimento das escrituras. Também era ouvinte assíduo da palavra. Podia vê-lo regularmente sentado em seu banco e bebendo da palavra. Entretanto, depois de um tempo, disse a si mesmo: não tenho direito de permanecer nessa escola bíblica. Devo unir-me à escola dominical. No século XIX, a escola dominical era exclusivamente para crianças. E assumir uma classe. Então falou consigo mesmo depois de um sabá à noite: já estive em um culto hoje e fui espiritualmente alimentado. Assim devo ir para os albergues da Casa da Moeda e falar com as pessoas de lá, ou encontrar outra ocupação santa na qual eu possa fazer o bem ao próximo. Desta forma, ele saiu a semear, e eu gostaria de estimulá-los a fazer o mesmo. Talvez eu não precise dizer muito sobre essa questão ao meu povo aqui reunido, mas também há muitos visitantes entre nós. Eu gostaria de fazer com vocês o mesmo que Sansão fez com as raposas e os fachos em fogo. Temos cristãos, professos demais que estão fazendo quase nada. Se eu pudesse lhes enviar ao milharal de algumas igrejas para atear-lhe fogo, esse não seria um mau trabalho para uma quinta-feira à noite. O semeador saiu a semear. De onde ele veio? Não sei lhes dizer de qual casa ele veio. O semeador saiu a semear. De onde ele veio? Não sei lhes dizer de qual casa ele veio, mas posso lhes afirmar qual o último lugar onde ele esteve antes de vir. Ele saiu do celeiro. Deveria ir para lá a fim de pegar a semente. Pelo menos, se ele não tivesse ido ao celeiro antes de sair a semear, não possuiria algo que valesse a pena semear. Ó, queridos irmãos e irmãs, especialmente meus irmãos de ministério, devemos sempre ir ao celeiro, não devemos? Sem um estudo diligente e constante das Escrituras, qual será a utilidade da pregação? Alguém disse: dirigi-me ao púlpito e preguei direto o que me veio à mente, nem pensei muito nisso. Sim, disse outro, seu povo também não pensou muito nisso. Com certeza este é o caso. Vocês, professores, que vão às aulas quase sem preparação e abrem suas Bíblias dizendo que lhes vem primeiro, deveriam lembrar que Deus não precisa de seus disparates. E alguém diz: mas não é por sabedoria humana que as almas são salvas. Não, nem também pela ignorância humana. Se você afirma ensinar, aprenda. Não pode ser professor aquele que não é primeiramente um aprendiz. Tenho certeza de que, quando o semeador saiu a semear, o último lugar de onde veio foi o celeiro. E cuide que você também vá ao celeiro, querido trabalhador. Pergunto-me
se esse semeador fez o que eu recomendo que cada semeador cristão faça, saber, sair do lugar onde ele encharca a sua semente. Um fazendeiro reclamou que seu trigo não cresceu. E o outro lhe perguntou: você encharca a sua semente? Não, replicou o primeiro. Nunca ouvi sobre isso. Disse o primeiro: eu sempre encharco as minhas em oração e Deus me prospera. Se sempre banharmos nossas sementes celestial em oração, Deus também nos fará prosperar. Apenas um homem se levantar e pregar é muito pouco. Mas, se 2 de nós estivermos aqui no púlpito, será melhor. Vocês ouviram falar do pregador galês que não havia chegado quando o culto deveria ter começado. Assim, seu anfitrião enviou um menino à sala para lhe avisar de que era a hora de pregar. O menino voltou apressado e expressou: Senhor, ele está em sua sala, mas creio que ele não está vindo. Há alguém lá com ele. Ouvi-o falando muito alto e com muito ânimo, e ele dizia que se aquela pessoa não lhe acompanhasse, ele não viria. E o outro não lhe respondeu. Então acho que ele não vem. Disse o anfitrião que entendera o caso. Ele virá e o outro virá com ele. É boa a semeadura quando o semeador sai a lançar a semente e o outro vem com ele. Daí saímos com a semente banhada, semente que germina em nossas mãos à medida que a lançamos. Isso não acontece naturalmente, mas sim espiritualmente. Parece crescer enquanto a manuseamos, pois possui vida em si. E quando é semeada, haverá vida nela para o nosso coração. Além disso, esse semeador saiu a campo aberto. Onde quer que houvesse um campo pronto para semeadura, lá ia ele. Amados amigos, devemos sempre fazer o bem onde houver mais predisposição para que o bem seja feito. Não acredito que haja outro lugar ao qual eu deva ir, pois aqui está o povo a quem posso pregar. No entanto, se esse lugar não estivesse cheio de pessoas, eu deveria achar que não tenho o direito de permanecer aqui pregando a bancos vazios. Se for assim em uma pequena capela, se as pessoas não vêm, não desejo que a capela seja queimada. Mas não seria grande calamidade se você tivesse que ir às ruas pregar, ou se tivesse que ir a algum salão ou celeiro em favor daqueles que poderiam vir e ouvi-lo, que de outra forma jamais ouviriam. Você deve sair e pregar. Não pode assentar-se à janela do seu salão de cultos e lançar a semente, e não pode permanecer em seu pequeno lote de terra e lá continuar a semear. Se você já fez seu trabalho nesse lugar, saia e semeie em outro. Que a Igreja de Cristo vá até as terras pagãs, que haja entre os cristãos o sentimento geral de que deve sair e semear. Que grandes campos ainda há sobre os quais ainda não caiu qualquer grão de trigo divino. Que haja um grande crescimento do espírito missionário. Que Deus o envie sobre toda a terra, até que em todo lugar se diga: eis que o semeador saiu a semear. Há um eis em meu texto que eu reservei até agora. Eis que o semeador saiu a semear. Ele foi tão longe quanto possível para lançar a boa semente, a fim de que seu mestre tivesse uma boa colheita dessa semeadura. Que nós façamos o mesmo. Quando esse homem saiu a semear, nossos amigos fazendeiros começam a plantar logo após a colheita. Esse é o tempo para semear em nome de Cristo. Tão logo você ganhe uma alma para Ele, tente de novo e ganhe outra, pela graça de Deus. Diga a si mesmo o que o general disse às suas tropas quando alguns deles voltaram dizendo: Senhor, capturamos uma arma do inimigo. Então disse o general: voltem e capturem outra. Que a semeadura suceda à ceifa,
tão rápido quanto possível. O semeador semeou a tempo. É excelente que se observe a época adequada para lançar a semente, mas é melhor ainda semear quando é impróprio também, pois fora de tempo é, algumas vezes, o melhor tempo para que os semeadores façam seu trabalho. Insta, quer seja oportuno, quer não. Foi a exortação de Paulo a Timóteo. Que sempre haja a graça para que semeemos. Conheço alguns homens fáceis de se lidar e que nunca ficam sem panfletos para distribuir. Panfletos bem aplicáveis também. Parece que eles os selecionam especialmente e Deus lhes deu ocasiões oportunas para os entregar. Ou, se não tiverem folhetos, estão prontos com uma palavra boa, uma excelente palavra, uma palavra amorosa e terna. Há uma forma de levar o evangelho pelos flancos quando não puder ser levado pelo fronte. Os semeadores espalham bem a sua semente, embora eu perceba que eles não semeiam contra o vento, pois isso sopraria poeira em seus olhos. E não há nada como semear a favor do vento. Independentemente de qual maneira o Espírito Santo esteja se movendo, e também a providência espalha sua semente de forma que o vento a carregue para tão longe quanto possível, e que ela possa cair onde Deus a fará crescer. Assim, ele disse o que o homem fez. O semeador saiu a semear. 3. Preciso responder, de forma breve, a última das 3 perguntas que mencionei. Qual era o objetivo desse semeador? Nessa ocasião, ele não saiu para guardar a semente para si mesmo. Ele saiu para lançá-la ao vento, jogou-a distante de si próprio, espalhou-a amplamente. Não saiu a defendê-la, mas a disseminou e deixou tomar seu campo. Dessa vez não saiu para examiná-la, para ver se era ou não boa semente. Sem dúvida, ele já o fizera antes, mas aqui só a espalhou. Não saiu para peneirá-la e a assoprar a palha, ou separar algum inseto que pudesse haver nela. Tudo isso foi feito em casa. Agora ele nada mais tem a fazer a não ser semear. E o faz com todo o seu poder. Nem ao menos afasta do campo aqueles que podem estar semeando a má semente, mas aproveita a oportunidade para, nesta vez em particular, sair e semear e nada mais. Uma coisa por vez, e isso será bem feito. É regra muito boa, como muitos o têm dito. E é especialmente assim no serviço do Senhor. Não tente fazer 20 coisas ao mesmo tempo. O semeador saiu a semear. Seu objetivo era limitado. Não saiu para fazer a semente crescer. Não. Isso estava além do seu poder. Ele saiu a semear. Se fôssemos os responsáveis pelo efeito do Evangelho sobre o coração dos homens, poderíamos estar no infortúnio, sem dúvida. Mas somos responsáveis apenas pela semeadura da boa semente. Se vocês ouvem o Evangelho, caros amigos, e o rejeitam, isso é problema de vocês, não nosso. Se forem salvos por ele, deem glória a Deus. Contudo, se ele se provar um cheiro de morte para a morte, o pecado, a vergonha e o pesar são de vocês. O pregador não pode salvar almas. Assim, não deverá assumir a responsabilidade que não lhe pertence. E nesse momento, ele não saiu para colher. Há muitos exemplos nos quais o segador sobrepuja o semeador, e Deus salva almas no instante em que estamos pregando. Mesmo assim, o que esse homem saiu a fazer foi semear. Quer haja ou não almas sendo salvas, nosso trabalho é pregar o Evangelho, todo o Evangelho, e nada mais do que o Evangelho. E precisamos nos manter nesse ponto, pregar Jesus Cristo e este crucificado. Isso é lançar a semente. Não podemos criar a colheita que virá no tempo de Deus.
O único objetivo desse homem estava positivamente diante dele. E devemos comunicar a verdade, tornar o evangelho conhecido por todo homem. Você está perdido, mas Deus é gracioso. Cristo veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Na cruz ele ofereceu o sacrifício pelo qual o pecado é afastado. Creia nele e você viverá por meio de sua morte. Veja, essa semeadura é simplesmente falar a verdade, e essa é a principal coisa que temos a fazer, caros amigos. Continuar falando a mesma verdade muitas vezes até que ela entre na mente e no coração dos homens e que eles a recebam por intermédio da graça de Deus. Se o semeador tivesse se sentado num canto do campo e tocado a harpa o dia todo, ele não teria cumprido o seu dever. E se, em vez de pregar o evangelho básico, falarmos dos profundos ou elevados mistérios de Deus, também não estaríamos cumprindo o nosso dever. O único trabalho do semeador é semear. Então, fiquem firmes em suas semeaduras, irmãos e irmãs. Quando tudo tiver terminado e seu mestre o chamar para o lar, ele encontrará outro serviço para vocês lhes prestarem no céu. Mas no presente, nosso trabalho é semear. Agora, para encerrar, deixem-me lembrar-lhes de que semear é um ato de fé. Se o homem não tivesse grande fé em Deus, ele não pegaria a pequena semente e a enterraria. Sua boa esposa poderia dizer: John, precisamos desse trigo para as crianças. Então não vá jogá-la lá fora aos pássaros para eles comerem ou os vermes destruí-lo. E você pode pregar o evangelho e ensiná-lo como um ato de fé. Deve crer que Deus o abençoará. Caso contrário, não obterá a bênção que dele advém. Se for feito como um ato natural ou de esperança, não será o suficiente. Precisa ser realizado como um ato de confiança no Deus vivo. Ele lhe ordena que fale a palavra e o transforma em sua boca para o seu propósito. Deus disse que sua palavra não retorna vazia, mas que prosperará no propósito para o qual foi proferida. Essa semeadura foi um ato vigoroso. A palavra semeador indica um homem cheio de disposição. Ele estava, como dizem, lá por inteiro. Assim, quando ensinamos sobre Cristo, devemos ensinar com todo o nosso ânimo, colocando nossa própria alma no que ensinamos. Oh, irmãos, nunca permitam que o evangelho fique em vossos lábios como estalactites. Que, ao contrário, que ela seja como a flamejante lava que sai da boca do vulcão. Que estejamos inflamados com a verdade divina que está dentro de nós, semeando-a com todo o nosso coração, mente, alma e força. Essa semeadura também foi como um ato de vigor concentrado. O semeador saiu a semear. Não saiu com 2 alvos objetivos, mas sim com apenas este: não dividir sua vida em uma multidão de canais, mas fazê-la correr em uma corrente forte e profunda com a qual esse objetivo reverbere. Agora, termino convidando todos os meus irmãos e irmãs aqui para sair desse tabernáculo para semear. Vocês descerão os degraus frontais ou sairão pelas portas dos fundos e se espalharão por toda a cidade. Não sei quão longe irão, mas que seja escrito sobre vocês esta noite: os semeadores saíram. Os semeadores saíram a semear. Eles saíram do tabernáculo com a única resolução que pelo poder do vivo Espírito de Deus, eles, que são redimidos pelo precioso sangue de Jesus, farão conhecido o seu evangelho aos filhos dos homens, semeando a boa semente em cada lugar onde tiverem oportunidade, crendo em Deus para fazer a semente crescer e se multiplicar. Mas não se esqueçam de que o fazer aqui dentro dessas paredes, pois aqui dentro há alguns os quais vocês não poderão alcançar novamente. Então, se você puder falar com aquele que se assenta ao seu lado no banco
Diga a boa palavra de Cristo. Se vocês começarem a ser semeadores, nada melhor do que começar agora mesmo. Lance um punhado antes de sair por essas portas. Quem sabe se esse primeiro tanto não será mais bem sucedido do que tudo o que já semeou ou que ainda semeará nos últimos dias. Quanto a vocês, almas queridas, que nunca receberam a semente viva, que a recebam nesse exato momento. Que Deus, o Espírito Santo, torne cada um de vocês como solo bem preparado, que abre bocas para receber a semente e que depois a encerra dentro de si e a faz frutificar. Que Deus os abençoe. Que Ele jamais permita que vocês fiquem estéreis ou infrutíferos, mas que possam gerar colheita para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.